Então, Pai do Senhor, a gente vai nessa aula aqui de quarta-feira. Já estamos na lição 6, né? São 8, já estamos chegando na reta final. Temos mais um domingo e uma outra quarta-feira, que a gente vai falar de outros temas. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre ser igreja, né? O que é ser igreja? O texto bíblico que a gente vai ler aqui está em Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, olha que o próprio Deus fala aqui através da vida do apóstolo Paulo, né? Nós não somos mais estrangeiros. Não somos mais estrangeiros, não somos mais de fora dessa família de Deus, né? Nós pertencemos a essa família, né? Em que Deus é o Pai e nós somos os filhos dele. Não somos estrangeiros. O que é um estrangeiro? Uma pessoa que não é de uma nação, não é isso? Vier um japonês para cá, ele vai estar aqui no Brasil, mas ele não é brasileiro. A menos, é claro, que ele adquira a cidadania brasileira. Japonês, moçambicano, ou quem quer que seja que não é do nosso país, ele vai chegar aqui e ele vai ser estrangeiro, ele não é brasileiro, né? Quando Paulo fala estrangeiro nem forasteiros, é isso. Nós não somos mais do mundo, né? Nós não somos mais, não vemos mais a lógica do mundo. Nós não somos mais das trevas, perdidos, né? Pelo contrário, nós somos alcançados pelo sangue de Jesus. Nós, lembra, nos arrependemos dos nossos pecados, nos convertemos do nosso caminho para Cristo, e nós cremos em Jesus como sendo o Senhor e o Salvador das nossas vidas para sempre, né? Então, quando isso acontece, a Bíblia relata que nós somos transportados. Antes não estávamos em Cristo, fomos transportados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. E aí, quando nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz, nós deixamos de ser filhos do diabo, filhos da ira, e somos feitos filhos de Deus, agora saindo das trevas para a luz, e somos feitos concidadãos dos santos. Concidadãos eu sou fenense e vocês são meus concidadãos, né? Nós estamos aqui juntos nessa mesma cidade, nós moramos aqui, nós somos, portanto, concidadãos aqui em Feira de Santana. Só que passamos a ser concidadão dos santos, né? E vamos relembrar, santo não é aquilo que a Igreja Católica estabelece. A Bíblia diz que os filhos de Deus são santos, são separados, justificados, né? Então nós somos santos também. Precisamos ser santos. E quem nos santifica é o Espírito Santo de Deus, né? Então, nós passamos a ser concidadãos dos santos e da família de Deus. Somos concidadãos da família de Deus. Somos feitos família de Deus. Temos o Deus Pai. Nós somos, Jesus é o nosso irmão mais velho, né? Lembra que a Bíblia fala que Jesus era o filho unigênito de Deus. Aí quando Jesus morre, ressuscita, a igreja é criada, né? Inaugurada ali. E passamos a ser irmãos de Jesus, filhos de Deus. Certo? E aí, vamos ler aqui um trecho. Agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. A palavra igreja não está restrita a uma denominação, nem ao local onde você frequenta os cultos. Ou melhor, igreja não é apenas a Renova-me. Igreja não é apenas a Assembleia de Deus. Né? Igreja não é só a Igreja Batista. Igreja é muito mais do que isso, né? Depois do plano idealizado por Deus para salvar os homens, a igreja é a proposta mais inteligente da divindade. Aqueles que seriam salvos formariam um corpo
porta-voz da salvação para outras pessoas. Então, a igreja, esse grupo de pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus, e agora essas pessoas fazem parte do reino de Deus, em que Jesus é o rei, né? E a igreja é um organismo que tem a própria vida em Cristo, o qual estabeleceu a missão dela e como cumpri-la. Jesus estabelece essa igreja, que esse grupo de pessoas não é um endereço, não é um prédio, certo? A igreja somos nós, e nos deu uma missão. Ele comprou com o sangue dele, com a própria vida dele, e nos deu uma missão para a gente cumprir aqui na terra, né? Então, quem faz parte da igreja dá continuidade ao trabalho de Cristo na terra. Jesus veio pregar o reino de Deus, primariamente, né? Pregar o reino de Deus e morrer por nós. E a gente vai continuar seguindo isso que Jesus fez. Pregar o evangelho, pregar sobre o reino de Deus, curar os enfermos, realizar maravilhas, milagres, né? Através da igreja de Cristo. A verdadeira vida que você está, a verdadeira vida que está em você chegará aos outros. Então, através de nós, outras pessoas vão ser alcançadas, né? Então, isto é ser uma bênção para o mundo. Ninguém recebeu a salvação simplesmente para ser salvo, mas sim integrar-se à igreja. Então não é possível que a pessoa ouça o evangelho, crê em Jesus, seja transformada e vai viver na caverna, no mosteiro, lá longe de todo mundo. Não é isso o plano de Deus para a sua igreja, né? A salvação não é para si somente. A salvação tem uma série de implicações. Por isso é preciso que você compreenda bem o que ela significa, conhecer quais são os seus objetivos e as suas ordenanças. Então a gente vai falar desses pontos aqui, certo? Então, o que é igreja? A gente vai ver 3 símbolos que a Bíblia dá em relação à igreja, que é corpo de Cristo, né? Templo de Deus e noiva. Tá? Eu vou ler as passagens bíblicas que falam sobre esses símbolos e a gente vai acompanhando. Vamos lá, vamos para 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, versículo 27 diz assim: Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Certo? Então, nós somos corpo de Cristo. Então, Cristo é o cabeça da igreja, ele quem lidera, ele quem guia, ele quem sustenta, ele que raciocina pela igreja e nos comunica a vontade dele. E nós somos o corpo de Cristo, né? Essa analogia é interessante. Porque isso significa que cada um de nós tem uma responsabilidade, tem um chamado, uma função e um propósito nesse corpo que é a igreja. Certo? Não existe a pessoa se converter e aí passar a ir para a igreja, nos cultos, e voltar para casa. Ir para a igreja, nos cultos e voltar para casa. A igreja é comunhão, né? Comunhão. Fazer parte de um corpo, né? Desse corpo de Cristo. Então a gente exercita a comunhão uns com os outros, né? A gente desenvolve relacionamentos dentro da igreja, né? A gente tem função dentro da igreja. E você pode falar, irmão Gabriel, eu não sei o que eu vou fazer. Não tem problema. O bom começo é servir no que for possível, né? E aí, com andar no caminhar com Jesus, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo o que é que o Senhor nos chamou. Eu, de longe, nunca imaginaria na minha conversão que o Senhor me chamava para a área de ensino. Mas aqui estou. Em algum momento da minha caminhada, o Senhor foi estabelecendo isso, né? E esse chamado ficou claro e eu passei a ensinar. Mas, obviamente, para ensinar eu tive que aprender muito, né? Tem sido uma caminhada maravilhosa com o Senhor. Então, à medida da caminhada que a gente tem com o Senhor, a gente vai descobrindo qual é a nossa função, o que a gente vai fazer na igreja, como é que a gente vai trabalhar na igreja, né?
Em Romanos 12, 4 a 5, está escrito assim. Romanos 12, 4 e 5. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, né? Então, a igreja sendo um corpo, todas as partes estão relacionadas, né? Se uma parte se alegra, a igreja toda se alegra. Se uma parte entristece, toda a igreja se entristece, né? Nós estamos conectados, ligados. E não é para existir competição, né? Paulo fala, é todo mundo olho, é todo o corpo olho. Se fosse, quem seria ouvido, quem seria boca, quem seria nariz, né? Quem seria mão? Então cada um vai sendo chamado para um propósito e vai cumprindo esse propósito, feliz e contente com aquilo que o Senhor chamou para fazer, né? É importante a gente entender que nós somos um organismo, a gente está ali conectado, ligado, somos dependentes uns dos outros, né? Nós precisamos servir e sermos também servidos, né? Então, essa relação é fantástica, é maravilhosa, porque mostra que nós somos parte de um todo, né? Em que Cristo é o cabeça dessa igreja. Cristo é o Senhor, aquele que direciona, né, que comunica a igreja o que a igreja deve fazer. Então, Cristo quer que a igreja vá para algum lugar, o corpo vai para aquele lugar. Cristo quer que a igreja faça uma obra, a igreja vai fazer aquela obra. Então, essa conexão é clara entre nós e o nosso Senhor, né? Para isso, individualmente precisamos orar coletivamente, precisamos estudar em casa, precisamos estudar juntos, né? Como isso que a gente está fazendo aqui agora, para o Senhor ir nos direcionando e nos guiando para fazer as coisas que Ele quer que a gente faça. Entendeu? Então somos parte do corpo de Cristo. Também nós somos templo de Deus, certo? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Só um minutinho. Tô sem áudio, né? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Né? Então, igreja não é aquele endereço em que a Renove-me está localizada. Certo? Chamamos de igreja por forma cultural, convenção, né? Nós convencionamos e chamamos de igreja, o que não é um problema. Certo? Agora, a gente precisa compreender, de fato, igreja somos nós, templo de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. O Espírito Santo de Deus não habita nas quatro paredes da igreja Renova-me, nem em outras igrejas. Naturalmente que os locais são consagrados para a obra do Senhor. Isso aí não há dúvida, né? Aquele espaço, ele é consagrado para o Senhor. Agora sim, quando nós estamos lá dentro, né? Compomos a igreja ali, né? Coletivamente somos igreja ali. Mas quando todo mundo vai embora, não tem nenhum crente lá dentro, não é mais igreja, digamos assim, porque não há uma reunião de santos, não há uma reunião de salvos, de remidos. Né? Então nós somos templo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus mora em você, habita em mim. Né? E como vocês viram na aula do domingo passado, com esse Espírito Santo é que há a conexão com Deus, né? Essa relação com Deus. Nós falamos com o Pai, em nome do Filho, por meio do Espírito Santo. Né? Então, ele habita em nós.
E isso nos faz templo de Deus. Certo? E outro símbolo, né, da igreja que a gente pode ver na Bíblia é noiva. Vamos aqui em 2 Coríntios 11, versículo 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então você vê Paulo mostrando que nós somos noiva de Cristo, né? Nós somos a futura esposa do Senhor Jesus, né? E você vê o cuidado que Paulo tem de cuidar dessa igreja, né? Das igrejas que ele tinha ali em contato, cuidando dela para que ela fosse apresentada diante de Jesus como pura, né? Portanto, isso implica em ensinar a palavra, em corrigir uma congregação, né? Compreender as dificuldades ali da congregação para direcionar aquele grupo de pessoas que é a igreja para o céu. Né? É isso que um líder faz, é isso que, no caso, o apóstolo fazia, que os pastores fazem, né? E a congregação de um modo geral, a liderança da congregação de um modo geral, levando, guiando os irmãos e irmãs para o céu, né? O caminho de Cristo, né? Então, Efésios 5, 25 vai dizer o seguinte: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui está mostrando duas coisas, né? Aqui é Paulo ensinando que nós, homens, maridos, precisamos amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Olha a profundidade do nosso chamado, enquanto maridos, né? De amar as nossas esposas, dando a nossa vida por elas. Isso significa que se um barco afundar, a gente tem que salvar nossas esposas, nem que custe a nossa vida. Né? Isso significa que a nossa esposa é a pessoa mais importante da nossa vida. Aqui na Terra, no sentido, naturalmente, né? A pessoa mais importante, mas não está, obviamente, acima de Cristo, nem de Deus e do Espírito Santo de Deus, né? Então, Deus nos chama, maridos, para amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E aí, essa passagem mostra que Cristo morreu pela sua noiva. Cristo morreu pela sua igreja, deu a vida por nós, por essa igreja, por essa noiva. Em Apocalipse 22, 17, diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça a água da vida. Então, o Espírito e a noiva, né? Chamando, e essa noiva somos nós, né? E esse símbolo, né, mostrando que somos noivos, ela é fantástico. Esse símbolo é fantástico, porque mostra um momento também futuro que vai acontecer. O Senhor Jesus nos prometeu, certo? Que viria uma segunda vez. Ele veio a primeira vez, né? Ele nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida perfeita, pregou o Evangelho, curou enfermos, profetizou e fez uma série de milagres e maravilhas, mas cumpriu o propósito de morrer na cruz do Calvário, para que nossos pecados fossem perdoados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, certo? Só que ele prometeu que voltaria para nos buscar. Então haverá a segunda vida de Jesus. E é isso, essa é uma das promessas que nós temos, que o Senhor nos deu, né? E aí é que é fantástico, porque nesse grande dia, que não sabemos quando pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer momento, não sabemos. A Bíblia diz que não temos como saber o dia que o Senhor virá. Milhares de pessoas fizeram milhões de previsões e nenhuma delas aconteceu, né? E não vai acontecer, porque não tem como a gente saber. Deixa eu olhar aqui, Anderson. Pelo que entendi, para essa igreja não é espaço físico vazio, tampouco estar sozinho em casa, mesmo orando.
estar em comunhão com outros irmãos? O fato, nós somos igreja, primeiramente, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, certo? Por isso, templo de Deus. Então, uma vez que a gente se converteu e creu em Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a fazer parte desse corpo. Igreja significa assembleia, grupo de pessoas, certo? Mas significa que também eu individualmente sou igreja de Deus, certo? Eu sou templo de Deus, um templo que anda, né? Nós andamos o tempo todo, caminhamos o tempo todo. Então eu não deixo de ser igreja em algum momento. Eu sou igreja em toda a minha caminhada com o Senhor e faço parte desse corpo de Cristo que é a igreja, certo? Para juntos fazermos a obra do Senhor. O espaço físico é no espaço físico, né? Que nós nos reunimos ali. Então, quando todos os crentes vêm ali e se reúnem, aquilo é uma assembleia, né? Um ajuntamento de pessoas. Ali é a igreja de Cristo. Mas quando a gente sai daquele lugar passa a ser um espaço vazio, né? Porque os crentes saíram, foram embora. O pastor tem planos da gente construir um templo da gente próprio, né? Então aquele endereço que a gente está hoje vai virar um comércio, vai virar alguma outra coisa, né? Então é importante que a gente entenda que ser igreja muito mais do que ir e estar lá na igreja, no templo, né? Que nós instituímos ali, consagramos para o Senhor. É ser igreja, né? Fazer parte de um corpo de Cristo, né? Não sei se foi claro, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí. Então, beleza. Então, a promessa que o Senhor disse é que ele viria de novo, e está escrito, e quando ele vier, os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, certo? Então, todos os crentes do passado, todos os crentes, todos, Abraão, Jacó, Paulo, Pedro, Silas, Daniel, Davi, todos os crentes do passado ressuscitarão com um corpo glorificado, certo? E se Jesus voltar e a gente estiver vivo ainda, nosso corpo vai ser transformado em corpo glorificado, certo? E nós, relata a Bíblia, vamos subir aos céus, nas nuvens, essa igreja do Senhor vai subir nos céus, as nuvens, encontrar com o noivo, Jesus, que vai descer para nos encontrar. E ali nós faremos parte da festa, do casamento, da boda do Cordeiro. Nós, a noiva, Jesus, o noivo. E a Bíblia diz que nós nos assentaremos numa mesa e ele se vestirá para nos servir. Vai ser um dia glorioso. Isso é mais certo, essa promessa é mais certa do que o dia de hoje, do que o dia de ontem que aconteceu. O Senhor prometeu que isso ia acontecer. E é um dia que nós, igreja, nós desejamos muito que aconteça, né? De nos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso noivo, né? Então, essa promessa vai se cumprir, né? E quais são os objetivos dessa igreja, né? Quais são os objetivos dessa igreja? Nós somos chamados para evangelizar o mundo. Mateus 28, passagem muito conhecida, ao final do último capítulo de Mateus, está escrito o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Nesse momento, Jesus morreu, ressuscitou, está no último momento ali com os discípulos, antes de ir assunto aos céus. Então são as últimas palavras de Jesus, por assim dizer, antes dele ir para o céu, né? Antes dele ir para o céu. Então são palavras importantíssimas. Não que nenhuma outra seja. Todas as palavras do Senhor Jesus são importantes. Mas ele está dando um último comando para nós, para a igreja. Ele falou, então, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos.
Jesus disse, gente, que estaria com a gente até 2023, 2024? Não, ele disse que ia estar com a gente até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Mas ele nos envia para quê? Ir para todas as nações, né? Então nós vamos para vários lugares. A Igreja Me Renova tem missionários em outros países e ajuda a outros lugares também, no Brasil também, certo? E nós individualmente também somos chamados para isso, não somos missionários, nós crentes temos essa responsabilidade de ir, de fazer discípulos, né? E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, observe, vocês estão no processo de discipulado. E vocês serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês estão sendo ensinados a obedecer a tudo que o Senhor ordenou. Logicamente que aqui a gente está um discipulado de 8 horas de duração, né? São 8 encontros, 1 hora cada um, 1 hora e pouco. No domingo a gente estica um pouquinho mais. Mas a gente não vai nunca, é impossível a gente estudar tudo que a Bíblia fala. Por isso que a nossa caminhada com Jesus é o tempo inteiro aprendendo da Bíblia, na palavra de Deus, né? Por isso estudar e conhecer a palavra de Deus é importante. Então, ensinar tudo que ele ordenou. É isso. Ordenar. Isso é o que o Senhor nos fez, nos chamou para fazer. A grande comissão que ele estabeleceu. E pregar o evangelho, batizar, ensinar. E ele vai estar com a gente, ele não está sozinho, né? Ele não está fazendo trabalho sozinho, ele está nos direcionando, nos guiando. Então a igreja, né, é o lugar, o templo é o lugar para a gente cultuar ao nosso Deus. Então nos reunimos, nos congregamos ali para a gente prestar culto ao Senhor. Só Ele a gente vai prestar culto na nossa vida, mais ninguém, mais nada além dele. Então é um lugar de praticar a mordomia cristã. A gente vai ter um capítulo só para isso, só para falar sobre mordomia cristã, uma aula sobre isso, né? Na verdade, metade de uma aula a gente vai dedicar a isso. Mordomia cristã é o que a gente faz, o que a gente deve fazer com tudo aquilo que Deus nos dá. Isso inclui finanças também. Então, é lugar para o ensino da disciplina e norma de conduta cristã. Então, na igreja a gente aprende como ser crente, como andar como crente, como andar como servo de Deus, como nos comportarmos como servo de Deus. Obviamente, cada um de nós somos indivíduos com personalidades distintas, né? Mas na igreja a gente vai aprendendo a nos moldarmos, né? De uma forma livre, voluntária. Na verdade, não é moldar, né? É manifestar, viver de dentro para fora o caráter de Deus em nossas vidas, né? Então juntos a gente vai se corrigindo, juntos a gente vai encorajando um ao outro, né? A fazer, a trabalhar, a participar, a ser parte da igreja. Juntos a gente vai dando o bom exemplo, né? De um bom testemunho de um servo de Deus para o mundo, né? E a gente vai aprendendo uns com os outros. Afinal, o mesmo Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você. Então eu vou aprender com você. Você vai aprender comigo. A gente vai aprendendo um com o outro, né? A gente pode cometer algum erro? Absolutamente sim. Nós continuamos sendo pecadores, apesar de ser salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E o que a gente precisa fazer é nos amarmos uns aos outros. Porque Jesus disse que o mundo, nós seremos conhecidos pelo nosso amor um pelo outro. E o nosso amor pelo nosso Deus. Então veja, vida cristã não é teoria. Vida cristã é prática. É andar com o Senhor, é viver com o Senhor, é glorificar o Senhor. Né? Estar com Ele, viver como igreja. Né? Então, nós fomos perdoados por Jesus para nós perdoarmos. Então, se eu cometer um erro com algum de vocês, me perdoem. E da mesma forma, se vocês cometerem alguma coisa errada em relação a mim, eu preciso perdoar vocês de coração sincero. Né? Até porque todas as nossas transgressões foram perdoadas por Jesus. Então, por conta disso, eu sou incapaz, eu não posso não perdoar.
Pode ser difícil, pode, né, ser uma coisa muito grave, muito complicada, mas no final das contas, o perdão ele precisa acontecer, porque o perdão mostra o caráter de Cristo, mostra o que Cristo fez por nós, né? Por isso que na oração, Jesus nos ensina a... Ele fala, nós oramos na oração, né, que Jesus ensina no Pai Nosso, de perdoa as minhas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não perdoo quem me ofendeu, como é que eu posso ser perdoado, né? Então, é isso. Conviver, amar um ao outro, né? Então, nós temos aqui duas ordenanças que o Senhor nos deu, certo? A primeira é o batismo. Então, o batismo faz parte da vida cristã. De todo crente, o batismo tem que ser, tem que acontecer, certo? Todo crente deve se batizar. Obviamente, vou dar um exemplo. Uma pessoa está num leito de morte, crê em Jesus ali, ouve o evangelho, se converte ali, no outro dia morre, não deu tempo de batizar. Essa pessoa perdeu a salvação, irmão Gabriel? Não, de jeito nenhum. Não é isso. A salvação vem pela fé, né? Pela fé. Aquela pessoa está lá em estado terminal, crê em Jesus, se arrependeu de fato dos seus pecados. Não, você vê como a salvação é tanto pela fé, que essas pessoas, assim como o ladrão, né, da cruz, eles simplesmente creram e se arrependeram. Na verdade, se arrependeram e creram em Jesus. E não fizeram uma obra, mas foram salvos. Essa graça, gente, é inexplicável. Como é que nós, tão grandes transgressores, somos alcançados, né? E não é pelo que a gente faz, é pelo que Jesus já fez. Gleice, quer falar uma coisa? Pode falar. Ô, Gabriel, mas no caso, se a pessoa teve a oportunidade de se batizar e não se batizou e Jesus voltar, aí a pessoa fica? Não muda. O que a gente deve fazer é, nós precisamos obedecer à voz do nosso Senhor, né? Vamos dizer que a pessoa se converteu agora, teve uma turma de batismo, 2 turmas, 3 turmas, essa pessoa não foi, por uma razão faleceu. A salvação é pela fé. Crer em Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa é transportada das trevas para a luz. Pronto, foi salva. Né? Entendi. Ela foi salva. Não deu tempo de se batizar, não se batizou ou qualquer outra coisa, não é um problema. Se Jesus vier, essa pessoa foi comprada pelo sangue do Cordeiro, foi salva por Jesus, já está salva. O batismo não salva ninguém. O batismo, ele não tem caráter de salvar ninguém. A gente vai ter uma aula sobre isso, certo? Mas o batismo é uma ordem. O Senhor disse, olha, se batizem. Igreja, batizem os discípulos, os novos convertidos, né? E os novos convertidos têm que querer se batizar, porque Jesus mandou se batizar. Não é uma obediência cega, entenda. Se eu digo que Jesus é o meu Senhor e Salvador, eu vou fazer tudo aquilo que for necessário para agradar Ele. Se a Bíblia diz que eu preciso ser batizado, eu vou ser batizado. Né? Eu, quando me converti, já falei, eu queria ser batizado logo. Agora uns 3 meses, mas me batizei logo, o mais rápido possível. Então, Jesus nos deu essa ordem, batizar pessoas. Batizar os crentes, né? E a segunda ordenança que Jesus nos dá é a ceia do Senhor. Então, a ceia, ela em que nós fazemos memória do Senhor, também vamos ter, né, na aula de batismo, vai falar sobre ceia também. Nós, com alguma frequência, cada igreja coloca aí a sua frequência, uma vez no mês, 2 vezes no mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. Nós nos reunimos ali para partilhar do pão que simboliza a carne de Jesus, que foi entregue por nós, para morrer por nós, e nós tomamos o suco de uva ou vinho, simbolizando o sangue de Jesus, que foi a vida dada por nós, certo? Então a gente faz isso porque o Senhor nos disse para fazermos memória dele até o dia que ele venha. Só um minutinho, peraí. Abrir a janela aqui, tá quente hoje, né? Hoje não é porta. Então é isso, Jesus nos disse pra gente ceiar, né? Isso aí tá dito. Até o dia que ele vai voltar.
certo? Não se preocupe que a gente vai falar mais detalhes sobre a ceia. Nós temos aqui também, gente, os dons ministeriais, certo? Bom, o dom é um presente, né? É um presente que o Espírito Santo de Deus nos dá, né? E ministerial é de serviço, né? Então, ministério é servir. É servidão, é servir ao Senhor e à igreja. E Deus estabeleceu dons ministeriais na igreja, que ele também partilha na igreja. Então, está escrito aqui em Efésios 4, 11 e 16. E ele designou alguns para apóstolos. Observe, o Senhor é quem vai designar alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Certo? Então, o Espírito Santo de Deus vai separar essas pessoas que vão trabalhar na igreja, para a igreja e com a igreja nessas frentes, né? O apóstolo é uma pessoa que planta igrejas, que tem uma liderança de outras igrejas, por assim dizer, né? Outros são profetas, existe dom ministério de profeta, então pessoas que profetizam, né? Porque faz parte, é um dom de ministério que o Senhor dá para aquela pessoa, então essa pessoa vai estar constantemente profetizando para a igreja de uma forma coletiva, para a pessoa de forma individual, né? Para outros o Senhor, né, designou para serem evangelistas, que são pessoas que estão na linha de frente aí do evangelismo, de missão, né? Que vão pregar o evangelho, ensinar outras pessoas na igreja a pregar o evangelho, né? Com grande facilidade, com grande maestria, né? Outros para pastores, que são lideranças, que apacentam, que cuidam das ovelhas do Senhor Jesus, né? Que amam essas ovelhas, que lideram, que oram por essas ovelhas, oram com as ovelhas, ensinam, guiam, dão direção, tira do caminho errado, vai para o caminho certo, né? Então os pastores fazem isso. E os mestres são aqueles que vão ensinar, vão se dedicar a difundir a palavra de Deus na igreja, a ensinar as pessoas, ensinar as famílias sobre a palavra de Deus, né? Para que todas essas pessoas, Deus estabeleceu esses dons ministeriais? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, essas pessoas que Deus, esses dons ministeriais que o Senhor espalhou na igreja, têm a finalidade de preparar a nós, os santos, para a obra do ministério. Porque, observe, todo crente é um servo. Todo crente é um servo de Deus. Todo crente foi chamado para servir, né? Não existe crente que a pessoa vai se converter, vai cruzar os braços e não vai fazer nada. Nós somos chamados para servir de alguma maneira. E como eu falei, você pode não saber qual é o seu chamado ainda, mas o Senhor tem um chamado para você. E o que você precisa fazer é simplesmente participar da vida da igreja, né? Tá tendo um curso agora de formação. O pastor tem chamado aí de uma forma sistemática, né? Para quem quiser servir em qualquer área, né? Se apresentar e ajudar. No que for, gente, o que você puder participar, participe. Isso é importante, é bênção, né? Nós somos abençoadíssimos com a do Senhor, quando nós servimos ao próximo, né? Servimos na igreja. Nós aprendemos mais sobre Jesus, nós estabelecemos mais comunhão com os irmãos da igreja, amizades na igreja, né? Momentos ali de comunhão maravilhosos, né? Com os nossos irmãos. Nesse mundo, gente, que cada um quer ir para o seu canto, cada um quer ficar isolado. Mas na igreja não, a gente procura se relacionar, a gente procura estabelecer vínculos importantes, porque na verdade, no final das contas, é isso que importa. São esses vínculos, né? Então, Deus levantou essas pessoas, esses homens e mulheres, para preparar os santos, que somos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo, que somos nós, seja edificado. Então, conjuntamente aqui, né, coletivamente, a gente vai aprendendo mais sobre Jesus. A gente vai aprendendo mais sobre a vontade de nosso Deus, né? Aprendendo mais a ter um caráter mais parecido com o de Jesus. Andarmos de forma conveniente, né?
para que diminua o eu e Cristo cresça em mim. Então, é com esse objetivo que nós estamos juntos, para que nós sejamos uma igreja cada vez mais forte, cada vez mais atuante, né, alinhada com a voz do Espírito de Deus, para saber, Senhor, o que o Senhor quer que nós, como igreja, façamos? A tua vontade para a gente. E a gente vai lá e obedece. Né? E mais vidas são abençoadas, mais vidas são alcançadas. Aí, versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, nós, como igreja, né, a Renova-me e outras congregações estão juntas, crescendo, né, sendo edificadas, cada vez mais conjuntamente parecendo com Cristo, né, glorificando ao Senhor. Versículo 14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de todo lado, de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que mais tem aí, YouTube, televisão, rádio, é uma série de doutrinas equivocadas, coisa errada que Deus não estabeleceu. Então a gente tem que estar junto, aprendendo, conhecendo, tendo a comunhão, para que a gente não seja levado. Ó, fulano, pastor não sei da onde, disse não sei o quê, e aí agora é isso aí que a gente tem que fazer. Não. Né? Não. A gente tem que deixar de ser meninos na fé e crescendo. Né? Ter mais conhecimento de Deus, para que a gente não caia em cilada, gente. Né? Quem não já assistiu um documentário de um leão que vai pegar... Só um minuto. Aqueles documentários que a gente vê dos leões, né? Eles estão andando em grupo e aí eles querem atacar. Eles querem atacar uma manada, sei lá, zebras ou o que forem. Eles vão procurar o indivíduo que está mais afastado, mais débil, mais doente, né? Porque é a presa mais fácil, né? Então, assim, a gente tem que estar junto para que todo mundo vá se fortalecendo, né? Para que a gente não sofra, para que a gente não caia em tentação, enfim, para que a gente possa avançar, né? Diante do Senhor. Esse é um dos propósitos, para que a gente não fique como sendo jogado de um lado para o outro por vento de doutrina, de ensinamento errado, né? Não, para que a gente fique firme na presença do Senhor. Versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Lembra que a gente falou? Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o líder. É dele que a gente ouve a voz e vai seguindo, fazendo as obras. Seguindo a verdade em amor. E cresçamos, gente. Nossa caminhada com Jesus, individualmente e coletivamente, é uma caminhada de crescimento. Certo? Não é um crescimento assim, ó, constante, padrão, não. A gente vai ter, nossa vida cristã, a gente vai ter altos e baixos, certo? Mas esses altos e baixos, ó, vão me fazendo crescer, vão me fazendo ter um caráter mais parecido com Jesus, né? Vai me fazer parecer com Cristo ao longo da minha caminhada com Ele, né? Então veja que isso não é feito sozinho em casa, isso é feito juntos, com igreja. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, versículo 16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Né? A gente vai crescendo, vai ficando junto, né? Vai avançando em amor, cada um cumprindo o seu papel. Certo? Cada um vai cumprindo o seu papel nessa caminhada com o Senhor. Eu não posso fazer uma coisa que Anderson foi chamado para fazer. Anderson foi chamado para fazer aquilo que o Senhor designou ele para fazer. Certo?
Bruno, a mesma coisa. Margarida, Laura. Deus chamou vocês para fazerem coisas, todos vocês, para obras específicas dentro da igreja. Não é todo mundo pastor dentro da igreja. Já pensou em igreja que só tem pastor? Não tem como, não faz sentido. A pessoa em igreja que todo mundo é diácono. Não tem como. Uma igreja que todo mundo é professor. Não faz sentido. Cada um assume uma função. Eu quero fazer e devo fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ouvir a voz do Espírito de Deus e me dedicar a isso, né? A fazer aquilo que o Espírito de Deus me chamou para fazer e fazer com alegria. Porque, gente, não adianta eu querer fazer outra coisa com a melhor das intenções possíveis. Não vai dar certo. Não funciona. Não dá certo. Se Deus me chamou para ensinar, é ensinar que eu vou fazer. Eu não tenho chamado de pastorado. Outros irmãos têm esse chamado. Então, eu glorifico a Deus por todos os irmãos e irmãs da igreja, porque cada um o Senhor separou para uma atividade específica. E onde a gente está, a gente dá glória a Deus, serve ao Senhor, adora o Senhor, e a igreja vai ganhar conjuntamente com isso. Né? Todo mundo na igreja vai ganhar com isso, vai ser abençoado com isso. Né? Então, o que a gente precisa fazer? Né? Enquanto aqui, homens e mulheres de Deus, a gente precisa servir a igreja com o nosso tempo. Né? Com o nosso tempo. Jesus falou, né, uma parábola do bom samaritano. Ele disse o seguinte, olha, havia um homem que estava caminhando de Jerusalém para Samaria. Esse homem foi assaltado por outros 2 homens que bateram nele e ele ficou quase morto na estrada. Aí passou um sacerdote, olhou e não fez nada. Né? Olhou o cara lá e foi embora, seguiu o caminho. Aí passou um levita, olhou o cara lá caído, machucado, não fez nada e seguiu a vida dele. Só que passou um samaritano, né? E havia disputa entre os de Samaria e os de Jerusalém. E esse samaritano teve compaixão no coração dele. O que é que ele fez? Ele parou o que ele estava fazendo, pegou essa pessoa, levou para uma pousada. Custou o tempo dele? Custou o tempo dele. Ele parou o que estava fazendo. Ele podia estar indo para uma reunião de negócios muito importante, ou o que quer que fosse. Ele parou o que ele estava fazendo, foi lá e ajudou esse homem. Deu trabalho? Deu trabalho. Carregou um homem que estava sangrando no chão, colocou em cima do jumentinho e foi levar para uma pousada. Não tinha hospital, era pousada. Então, gente, servir ao próximo é uma bênção. Servir é uma prova, uma forma de amar ao próximo. É bênção. Maravilhoso. Na noite em que foi traído, Jesus deu um exemplo. Ele estava com os discípulos ali na Páscoa, celebrando a Páscoa, no jantar, na ceia, na verdade. E o que aconteceu? Todos eles cearam, estavam ceando, e Jesus fez uma coisa para dar como exemplo. Ele pegou um pano, uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. Quem lavava pé era o escravo mais inferior da casa. Chegava lá e lavava os pés dos visitantes das casas das pessoas. Lembra? Não tinha carro, não tinha asfalto, né? As pessoas andavam a pé ou de animais. E quando chegava na casa de alguém, o pé tá sujo de poeira, de tudo lá, né? De terco que tem na rua, enfim. Os pés são sujos. Aí, normalmente higieniza-se os pés, né? E entra na casa e faz uma refeição. Quem fazia a limpeza disso aí era o escravo, né? A pessoa mais simples ali, naquela casa.
E Jesus faz isso para mostrar, para dar exemplo de servir e amar o próximo. Gente, a gente está falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Foi lá, pegou uma toalha, uma bacia com água e lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, mostrando de forma exemplar que nós fomos chamados para servir. Para servir. Servir quebra o nosso ego. Quebra o nosso ego em pedacinhos. Né? Porque, horas, eu estou servindo, né, a outra pessoa. Outra pessoa está sendo beneficiada. Né? Pronto, Maria. Pronto, Heloísa. Se você lembrar, quem não vive para servir, não serve para viver. Exatamente. Nós somos chamados para servir. Né? Nós somos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então isso implica que o tempo que eu poderia estar gastando fazendo uma coisa que eu queria legal, ou trabalhando para ganhar mais dinheiro, ou cuidando da minha vida, da minha família, eu estou dedicando a outras pessoas. Né? Mas é isso, a gente tem que fazer isso conectado com a voz do Espírito de Deus. Então, se você não sabe ainda o que Deus te chamou para fazer ainda, você vai saber, porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer isso. O Espírito Santo de Deus vai te levar ao conhecimento da vocação que você tem. Né? Servir na igreja, com o que quer que seja disponível lá, é uma bênção. É um privilégio, né, de estar participando. Irmão Gabriel, eu não sei evangelizar. Só juntar com a equipe que faz evangelismo. A gente vê na prática. Né? Quando a pessoa... Como é que a pessoa vai virar pedreiro? Vai pegar livro, ler livro e ver a teoria e acabou? Não. Ele começa como ajudante. Passa meses ou anos como ajudante. Daqui a pouco já aprendeu a fazer tudo. Vai lá e está trabalhando. Né? Na igreja é a mesma coisa. Então não se evangelizar, junta com a galera que estava fazendo evangelismo e vai ouvir. Vai ver. Vai conhecer como é isso. Irmão Gabriel, eu não sei orar. Junta na igreja para oração. Nos dias de horas de oração, chega junto. Acorda um pouco mais cedo, chega na igreja. Vai ver como é orar, vai conhecer na Bíblia, vai ouvindo os irmãos orando, vai se familiarizando, porque a igreja nos abençoa, nos ensina a andar como Cristo quer que a gente ande. Né? Então, nós servimos a igreja com o nosso tempo, com o nosso trabalho, né? com o nosso esforço. Nós servimos a igreja também com oração. Nós oramos pela igreja, oramos com a igreja, oramos pelos perdidos, oramos pelos novos convertidos, oramos pelos doentes da igreja, oramos pelos necessitados da igreja. Oramos para que a igreja seja abençoada, edificada, para que a igreja avance no reino de Deus, né? Abençoando, encontrando outras almas, outras vidas, fazendo diferença na vida das pessoas. Né? Servimos na igreja com amor a Deus e ao próximo. É isso. Isso. Comece com uma parte do seu tempo. Eu não estou propondo que você fique na igreja todos os dias. Não é isso. Eu estou propondo você está com um tempinho sobrando? Ajuda com o estacionamento. Coloca um pessoal no estacionamento. Por exemplo. Né? Só um exemplo. Ou entra no grupo de intercessão da igreja, que é tão importante, tão necessário. Intercessão são um grupo de irmãos e irmãs que juntam para orar pelas vidas, interceder pelas vidas na igreja e fora da igreja também. Né? Junto ali. Os irmãos estão ali juntos orando. Né? Acho que deve ter grupo de WhatsApp para isso. Enfim, tanta coisa. Sabe tocar um instrumento musical bem? Se propõe lá. Não sei, de repente tocar no louvor, não sei se teria espaço para isso ou não, mas é só um exemplo, entendeu? De repente o irmão, o guitarrista faltou, você sabe aí, entra pro ensaio, vai tocar, pronto, servindo na igreja. Né? Se é uma pessoa de organização, você gosta de detalhes e tal, gosta de limpeza, junta com a galera que faz a limpeza na igreja lá domingo de manhã.
e dá um pouco do seu tempo. E aí você vai conhecendo irmãos, irmãs, vai, né, criando comunhão, e esse vínculo vai crescendo. Daqui a pouco, ó, você já sabe em que Deus te chamou para fazer. Você vai lá e vai perseguir esse chamado. Isso é bênção demais, isso é muito bênção demais. Isso aqui a gente vai falar depois com mais. Vai ter uma aula só para isso. Eu esqueci de tirar esse slide, eu já separei. Mas é ajudar nos trabalhos da igreja com dízimo. Mas isso a gente vai ver mais à frente. Certo, gente? Eu sei que é bastante coisa. São só 8 horas para a gente falar sobre muita coisa. Coisas importantíssimas. Mas se tiverem alguma dúvida, por favor, podem perguntar. Fiquem à vontade. Contribuam também com testemunho, né? Mas saiam daqui hoje pedindo ao Espírito de Deus: Senhor, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso servir? Qual o meu chamado? Qual o chamado que o Senhor me deu? Né? Buscar, perguntar ao Senhor: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Essa oração, gente, vai ser uma oração constante na vida de vocês. Certo? Para que a gente possa conhecer e fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. E vidas vão ser abençoadíssimas através da nossa vida. Nosso tempo, né? E aí Jesus fala de galardão. Lá naquele grande dia, né, vamos, como a gente falou, na ressurreição, nós vamos ter a boda do Cordeiro, Jesus vai nos servir, e haverá um tribunal em que cada uma das nossas obras, isso é importante eu falar, cada uma das nossas obras vão ser testadas por Deus. Né? A Bíblia fala que existem obras de palha, madeira, feno. O que acontece? Senhor, está aqui as minhas obras. Quais são essas obras? Obras que você não buscou a direção de Deus, você fez as coisas que você achava que devia fazer, e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. Aí tá lá, Senhor, está aqui as minhas obras. Virá um fogo consumidor do Senhor e vai queimar essa obra todinha. O que restar tem valor para o reino de Deus. Se não restar, é porque não foi feita a vontade de Deus nesse sentido, né, de servir. Também a Bíblia fala que existem obras que são pedras preciosas, ouro, pedras, prata. Vem o fogo do consumidor do Senhor e vai queimar isso tudo. E vai resistir ao fogo consumidor do Senhor, porque foram obras que o Senhor deu para a gente fazer. E aí isso vai ser apresentado para o Senhor. Aí o Senhor vai trocar isso por recompensa. Não sei qual é essa recompensa, mas se é a recompensa do Senhor, não tenha dúvida que é a melhor recompensa da existência de qualquer ser humano, qualquer espaço, tempo aí na história. Uma recompensa que o Senhor pode nos dar, certamente é a melhor possível, né? Então que a gente sirva ao Senhor de tal modo que a gente apresente a Ele não madeira, palha e feno, mas a gente apresente a Ele ouro, pedras preciosas e prata, para que isso glorifique o nome dele. Certo, gente? Então é isso. Essa é a nossa aula sobre ser igreja, servir como igreja, abençoar e ser abençoado, né? E se tiver alguma dúvida, como sempre, quiser me chamar lá no Zap, pode chamar. Tá bom, se quiser falar agora também, pode perguntar. E estamos à disposição. Tá bom?